Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Espero que sim. A dualidade. O mundo é dual. As pessoas elas se rendem ao sistema e precisam fazer coisas para serem aprovadas, para serem aceitas dentro do sistema. Estudar uma faculdade, ter um grau de amadurecimento comportamental. É exigido uma série de situações para você chegar a um fim comum, um objetivo ou algo que você quer alcançar. Elas acabam se rendendo ao sistema, andam totalmente desequilibradas, não conseguem chegar no equilíbrio e mesmo quando chegam, às vezes é aparente, é só superficial. Veio me lembrar a história de Jesus, que relata bem essa dualidade. Quando ele impôs a força na frente da igreja, quando ele chegou, tinham vários mercadantes, era época de festa, e teríamos que fazer a nossa entrega de santuário para Deus. Então estava se vendendo tudo, os comerciantes gritavam o tempo todo, era um barulho muito grande. E quando Jesus chegou na casa de Deus, que ele percebeu aquela movimentação toda, ele disse: não, isso não está correto. A casa de Deus não é comércio, é espiritual, é algo espiritual, é algo que está sendo desrespeitado neste momento. E ele saiu da polaridade da gentileza e pulou para a polaridade da força. Foi quando ele começou a gritar e começou a derrubar as barracas, começou a agredir as pessoas com palavras: saiam daqui, tirem isso daqui, a casa de Deus está sendo desrespeitada. Ele teve uma atitude de polaridade, de dualidade. Ele foi de um extremo ao outro. Então, quando Jesus era gentil, aquela pessoa maravilhosamente linda, com tantas gentilezas, ela pulou para um patamar de força e teve uma reação forte, uma reação expressiva com o povo. Foi condenado na época, muitos não aceitaram isso, porque diziam que ele tinha que viver no patamar de neutralidade, de equilíbrio, e não podia sair daquele patamar, para ele mostrar que era uma pessoa equilibrada, uma pessoa espiritualizada. Então, a natureza espiritual, ela está acima dessa dualidade, ela transcende isso. Quando você está acima, você tem um reflexo de espelho espiritual. Quando você está abaixo, você reflete o que é material. E o material que está entronizado no material é a dualidade. Ela faz parte de nós. A sociedade, ela dita o que você tem que fazer. Por isso que eu falei, a gente tem que estar dentro do sistema, vivendo na conformidade. Porque se isso não acontecer, o sistema não me aprova. Eu não sou aceitável para ser desenvolvido naquilo que tem que ser. Se não fizer, não seria aceito. As pessoas estão assim muito superficiais por causa deste reflexo de você ter que entrar num patamar de neutralidade. Nós não fomos feitos para ser neutros. Nós somos feitos para trabalhar em cima da dualidade, aquele que você transcende de um lado, de outro, o bem e o mal. O positivo e o negativo, como tem no eletrônico, na pilha e na parte elétrica, a força, a gentileza, certo? O bem e o mal, que é o símbolo, né, que estão interligados, que eles giram, eles fazem parte um do outro. Não tem como separar. Separatividade não existe neste caso. Então, quanto mais preciso eu for, mais eu serei condizente àquilo que precisa ser feito naquele momento. Como que eu posso dizer? Um lado e o outro eles são complementares, por isso que eles fazem parte de uma única natureza. Por exemplo, a água. A água, ela tem uma natureza. Ela pode entrar em ebulição através do calor, como ela pode petrificar, virar um gelo no estado frio. Não existe esse meio termo. Existe um momento daquela polaridade. Então é isso que eu quero dizer, a dualidade, né? Nós precisamos oscilar de um polo para o outro. Temos que ter isso. Aí eu me remeto a um tempo atrás, que em uma palestra de espiritualidade, eu saí de lá na cabeça achando que eu teria que ser aquela pessoa assim, zero.
Sabe? Positivo, negativo, eu estou no estado zero. Equilíbrio total é estar no estado zero. Eu não vou me movimentar em nenhum tipo de sentimento positivo e também não vou me movimentar em nenhum momento no sentimento negativo. Eu vou ter que ser um zen budista zero, zerado. Isso para mim que era espiritualidade, que era eu estar maduro comigo mesmo na matéria e tanto no espírito. Eu entendi que eu ia chegar numa conformidade assim no final da minha vida. Por engano meu. Aquele mestre, ele oscila também. Qualquer zen budista oscila, ele precisa, porque senão ele vai se tornar uma pessoa insensível. Quando você se torna uma pessoa insensível, você não tem mais nada. Você não tem como demonstrar isso. Você é insensível. Você ficou apático. Então, você, para se tornar um ser iluminado espiritual, alguém maduro, eu tenho que ser dessa forma? Não. O inteligente, sim, ele consegue sanar todos os problemas nessas oscilações. E ele é condizente ao momento, como eu disse. Ele consegue agir corretamente da forma certa. No filme Em Comer, Rezar e Amar, a Liz Gilbert, que foi feita pela Julia Roberts, né? A atriz Julia Roberts, e o Felipe também, tem uma cena que eles já estavam aconteceu aquela parte do acidente, eles se conheceram, começaram a ter um relacionamento mais próximo. Tem uma parte que ele leva ela até a praia e tem um barco já preparado com comida para uma semana que eles iam passar sozinhos, né, numa lua de mel, assim dizer, numa ilha que tem do lado, em Dubai. Em Dubai não, desculpa. Eu vou lembrar o nome, não lembrei, daqui a pouco eu lembro. E quando eles estão lá na praia, e ele fala para ela, olha, vamos pegar o barco, vamos ficar uma semana fora, vamos nos curtir. Verbalmente, né, emocionalmente, ele passou essa informação para ela. E a Liz Gilbert, ela teve assim um choque, sabe? Quando ela recebe essa informação dele, porque ela achava que esse caminho zero, que eu também achava que existia, eu não podia me desequilibrar, eu não podia demonstrar pro Felipe que eu estava amando ele, eu estava gostando dele, mas que eu não podia demonstrar isso com muita grandeza, porque eu podia sair do meu estado zen, certo? Meu estado zen. Eu também não podia ser negativa com ele, ao mesmo tempo xingá-lo, ou agredi-lo, porque ele estava me amando ou me curtindo, porque eu tinha que estar no ponto zero. Engano, por engano. Essa cena do filme deixa bem claro que nós precisamos da dualidade, de oscilar de um polo para o outro. Precisamos, faz parte de nós. Então, quando ela saiu correndo da praia, e ela se sentiu desesperada. Aí ela foi lá para casa dela, depois ela foi lá atrás do Kituchi, correndo, que era o mestre dela, e ela chega e relata para ele a história. Kituchi, eu me desequilibrei, eu saí do equilíbrio. Como é que pode eu sair do desequilíbrio? Se eu sou toda amor, se eu sou toda espiritualizada, eu sou contida, eu sou equilibrada, eu conheço tudo. Sabe? Na maior parte das coisas eu conheço tudo. Não que a verdade absoluta esteja dentro de mim, porque ela não existe. Quem tem esse poder é o todo. Nós estamos aprendendo ainda. Não existe a verdade absoluta pra gente. A gente não vai conseguir entender isso ainda. Então ela começou a se expressar, começou a chorar, ela teve um repente. E ele falou, calma, né, na linguagem dele. Calma, fica tranquila, por quê? O amor também é desequilíbrio. Você precisa desequilibrar para amar. Faz parte. Como assim você precisa desequilibrar para odiar? Só que a gente precisa saber trabalhar esses lados corretamente. Eu não posso odiar uma pessoa a vida inteira. Aquilo vai me fazer muito mal. E para a pessoa também, se ela estiver sabendo. Então, nessa passagem do Guru, que ele deixa bem claro a dualidade, você pode oscilar de um polo para o outro, sabe? Do bem e o mal, do frio, do calor, da força, da gentileza, sabe? O acima ou abaixo, o espírito, a matéria. Então, você precisa oscilar, faz parte. Então, a partir desse momento que eu entendi, que eu refiz a minha aula, que eu vi que eu tinha saído com uma impressão errada da palestra, que eu entendi o que era certo, a dualidade, eu falei, pô, que bacana, eu tô me sentindo mais livre. Sabe quando você tira um peso do corpo
e você fala assim, nossa, Jesus, ele realmente estava certo. Por quê? Porque ele chegou lá com força e quebrou tudo, o comércio, botou os mercadores para correr, e ele deixou tudo o pátio limpo, para que as pessoas trouxessem as suas oferendas a Deus na igreja, para depois queimarem oferenda, para que aquele cheiro fosse suave e maravilhoso nas narinas de Deus. Então, quando você oscila, você está fazendo o seu trabalho, mas você tem que ser inteligente e usar de espiritualidade e sabedoria para quando você oscila. E para quê? Para que você aprenda e ensine. Né? Há uma troca. Eu preciso te ensinar nas oscilações da minha vida, na dualidade, e você também precisa me ensinar. Isso faz parte da nossa vivência. Então, esta é a dualidade. Às vezes a gente grita, é muito áspero com uma criança, mas é bom para a construção do caráter dela lá na frente. O seu coração fica rasgado, como se tivesse passado uma faca e ele rasgou ao meio, sangrando. Mas é necessário você ser um pouco dura com uma criança, porque o caráter dela lá na frente vai responder no futuro. A gente não pode dar tudo o que a criança quer, porque ela pode se tornar, vai saber o quê? A gente não sabe, uma pessoa desequilibrada, ou algo parecido, né, que vem adjacente disso. Então, quando você tem essa atitude, que você oscila entre um lado e outro, depois você volta para uma conformidade de você mesmo, perfeito, você fez a sua parte. Mas as pessoas não estão oscilando mais. A dualidade está sendo muito reprimida. Então, a gente encontra muitas pessoas insensíveis hoje em dia. Este é o meu recado. Vamos trabalhar a dualidade com perfeição, com inteligência e com sabedoria. Certo? É isso aí.